você multiplicar zero com algo, o resultado vai ser nada. Se você pega um zero e multiplica com qualquer coisa, o resultado vai ser zero, vai ser nada. E essa mensagem me apareceu hoje e se uniu com o que Jesus colocou no meu coração essa madrugada. Eu acordei pensando nisso e resolvi trazer, para vocês uma passagem que está em Mateus 25, versículo 14, que tem muito a ver com essa, com essa frase. É a famosa parábola dos talentos. Quem de vocês já ouviu falar dessa parábola? Jesus, ele usava muitas parábolas para pregar para o povo, né? Então, ele dizia que todos poderiam ouvir, mas nem todos entenderiam. E a explicação mais profunda ele dava para os seus discípulos, né? Todos tinham acesso, né, ao conteúdo que ele queria passar, a palavra, mas nem todos entendiam com profundidade o que a parábola queria dizer. E isso só os discípulos que eram mais chegados de Jesus, que tinham mais intimidade com ele, conseguiam entender o que ele queria dizer quando ele falava as parábolas. E a parábola do talento me chamou muito a atenção, né? Porque eu vou ler para vocês que não conhecem e nunca leram, mas depois procurem Mateus 25, versículo 14, que fala justamente dessa parábola, para você entender e meditar um pouco na palavra para ter a sua percepção. Porque mesmo eu falando para você, explicando o meu ponto de vista, o que eu absorvi, o que eu entendi, quando você, com a sua consciência, com o seu grau de entendimento, você vai ter uma outra percepção. E é aí que tá a sacada de quando a gente medita na palavra, né? A gente tem que ter o discernimento e o entendimento que eu vou ler, vou pensar sobre aquilo, né? Vou ter atenção plena, mindfulness, né? Ter atenção plena ali para entender o que tá por trás do que tá escrito. Não é simplesmente ler, é isso. Não. Porque assim vai ser igual o povo que ouviu naquela época, sem entender com profundidade o que quer dizer cada palavra, cada pedacinho. Então a gente precisa ler e romper, né, cortar em blocos para você entender o real significado. E às vezes um pedacinho tem diversos significados para nossa vida, para o nosso dia a dia. E isso é muito legal, porque a Bíblia, né, a palavra, é um manual para nossa vida, para tudo, para relacionamento, para finanças, para empreendedorismo, para saúde, para tudo, gente, para depressão, para tudo, tudo você encontra aqui. É um manual da vida. Só que você precisa entender que não é só ler. Eu li, eu conheço. Mas conhece como? Qual é a profundidade? Qual é o entendimento? Qual é a percepção? Pescou? Pegou o código? Então eu vou ler para vocês e eu quero que vocês depois, com calma, no tempo de vocês possam fazerem a leitura e meditar sobre isso, para vocês poderem acessar o conhecimento através da sua consciência, da sua percepção e ouvir o que Deus tem para falar para você no momento em que você estiver com conexão com Ele, porque cada um vai receber um insight, um entendimento diferente. Isso é muito precioso. É muito precioso. Não subestime quando Deus quiser falar com você. Presta atenção. Então vamos lá. Fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e logo partiu. Gente, o que quer dizer isso daqui? Isso é precioso, presta muito atenção nesse pedaço aqui. Se você tiver um entendimento disso, cabum, já fez um estouro assim na sua mente, na sua vida.
Quando ele fala aqui que o Senhor deu 5 talentos para um, deu 2 para outro e deu 1 para o outro, com a nossa percepção humana, a gente pode pensar assim, o que ganhou 5 era o preferido, o que o ganhou 2 era mais ou menos, e o que o ganhou 1 não era tanto assim. Mas ele fala em seguida, deu de acordo com a capacidade de cada um deles. Perceba que eles ganharam os talentos. O Senhor deu para eles o talento. Só que foi de acordo com cada capacidade. E logo foi embora. Ele não deu nenhuma instrução do que era para eles fazerem com os talentos que eles tinham ganho, né? Só que quando a gente lê com profundidade e começa a perceber o que quer dizer por trás dessas palavras, você entende que a capacidade vem de cada um deles. Então, Deus dá os talentos para você. A capacidade para desenvolver e evoluir, multiplicar, é sua. É sua, é nossa. Nós temos o poder de desenvolver a nossa capacidade. Então, perceba, um ganhou 5, ou seja, ele tinha mais capacidade de administrar aqueles 5 talentos. Ele podia ser mais estudado, ele podia ter mais entendimento sobre finanças, ele podia ser mais culto, ter mais contatos, networking, ele podia ter mais sabedoria. O que ganhou 2, ele podia ter algumas capacidades que o outro tinha, só que em pequena escala, podia entender um pouco menos, né? E o que ganhou 1, provavelmente não tinha quase nada de capacidade, porque Deus vai dar para cada um algo conforme ele possa cuidar, possa ter capacidade de gerir aquilo, né? De fazer a gestação daquilo. Então, o que eu entendo desse pedacinho aqui? É que Deus vai nos dar os talentos. Mas depende de nós entender isso e falar, opa, qual é a minha capacidade? O que eu preciso fazer para desenvolver uma capacidade para multiplicar esse talento? Não depende de Deus, depende de nós. Lembra a oração? Eu já falei isso aqui. A oração, ela vem seguida de uma ação, né? Se a gente só orar pedindo e não fazer a nossa parte, Deus não vai fazer nada por nós. Ele age com e através da gente. Então, às vezes, vem um insight, vem, né, um talento. O talento aqui, na Bíblia, fala em bens financeiros, mas a gente pode trazer para um outro lado como capacidades, né? Como capacidade não, como dons. Como dons que Deus deu pra gente. Por exemplo, o Neymar, ele tem um dom fantástico de ser jogador de futebol. Tem habilidade, tem velocidade, tem maestria no que ele faz. Mas talvez se ele fosse um marceneiro, ele não ia ser tão bom, né? Então Deus dá para cada filho dele, cada ser humano aqui na Terra, talentos, pode ser mais ou menos, que a pessoa ela tem capacidade para desenvolver. Mas muitos de nós, e eu me enquadro nessa, porque eu já fui assim, recebi alguns talentos e fiquei com medo de desenvolver. O medo é um grande paralisador e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então, o que eu quero que vocês guardem na memória é que todos vocês, todos nós, recebemos no momento que a gente veio para esse mundo, que a gente saiu da barriga da nossa mãe, talentos especiais. Cada um de nós temos talentos especiais que Deus nos deu, mas cabe a nós desenvolver a nossa capacidade. E o mais incrível é que a capacidade ela é desenvolvida e ela é ampliada conforme a gente vai se expandindo.
eu quero fazer relação, não tem nada a ver com essa parábola, mas a história de Eliseu com a viúva. Não sei se vocês conhecem. Existia uma viúva, existia um profeta Eliseu, e Deus queria fazer um milagre, que esse profeta fizesse um milagre, né? Então existia uma viúva que foi falar com Eliseu, que estava passando necessidade, que ela não tinha mais nada para comer, para dar para os filhos dela, ela não tinha mais nada em casa, não tinha dinheiro, era viúva, então não tinha um marido para suprir as necessidades dela, né, para cuidar da família, e ela foi pedir ajuda para o profeta Eliseu. E Eliseu foi lá na casa dela e falou assim: o que você tem aí? Eu só tenho um pouco de azeite. Então Eliseu, com o comando de Deus, né, falou para ela assim: junte todas as vasilhas que você tiver e derrame sobre elas o azeite que você tem. E ela pegou todas as vasilhas, emprestou dos vizinhos, arrecadou tudo que ela podia arrecadar de vasilhas, e o azeite foi se multiplicando. Teve um milagre ali, né, através do profeta, que ordenou que a viúva fizesse aquilo, e ela, pela fé, fez. Teve a capacidade de juntar as vasilhas, obedecer, juntar as vasilhas e derrubar o azeite, que era um pouquinho que ela tinha, só que se multiplicou, certo? E a Bíblia fala que quando encheu a última vasilha, foi quando o azeite acabou. Foi quando a torneirinha do céu, do milagre, cessou. Então, se a gente fizer uma relação com a nossa vida, com a nossa capacidade de expandir o que a gente sabe, né? A gente pode entender que enquanto houver espaço dentro do nosso HD, vamos dizer assim, que o nosso corpo, o nosso cérebro é uma máquina, a gente pode considerar como um grande computador. Enquanto tiver espaço, a torneirinha do céu, das bênçãos, vão nos capacitar, vai ter capacidade para entrar mais conhecimento, mais desenvolvimento, mais sabedoria para a gente conseguir desenvolver, para gerir os nossos talentos, né? Só que quando esse HD tá cheio, o que acontece? Não cabe mais nada. E isso a gente consegue ver quando as pessoas chegam em um determinado ponto da vida, elas travam, não conseguem avançar dali para frente. E Deus fala que nós somos um ser ilimitado. Nós não somos limitados, como muitos acham. Nós somos ilimitados, porque nós somos imagem e semelhança dele. E muitas pessoas não entendem esse significado de ser imagem e semelhança de Deus. Por isso que quando você pega essa chave e põe na maçaneta e gira e abre a porta, você fala: uau, como eu dormi por tanto tempo, Jesus. Por quê, Pai? Porque você ainda não tinha desenvolvido a sua capacidade. Agora, quando você limpa o seu HD, né, você limpa, tira aquele lixo eletrônico, tira o que não serve mais, muda os drives, você amplia a sua capacidade para receber as bênçãos, para receber ideias, para receber coisas que você nem imagina, para você se desenvolver e poder administrar os talentos que Deus te deu. Entendeu? Pegou? Fui clara? Comenta aqui nos comentários se você tá se você tá entendendo, né? E não esquece de seguir o canal também, né, gente? Eu sempre começo os vídeos e não falo para vocês seguirem o canal, mas sigam o canal, porque isso ajuda muito a mensagem chegar para mais pessoas e a gente poder ter um entendimento mais profundo do que é a palavra da nossa vida, porque isso é da nossa vida, é um manual para a nossa vida. E quando a gente entende isso, isso é tão rico, não tem nada a ver com religião, com dogma, não tem nada a ver com isso. Isso é a nossa vida, é a nossa vida, é a história de quem nos criou, é a nossa história. Se a gente seguir tudo, isso está acontecendo real na minha vida, gente. Por isso que eu tô transbordando assim pra vocês. Está acontecendo real. Eu não tô falando mentira aqui pra vocês, porque eu tô vivendo isso na pele. Há 35 anos, eu vivi uma vida por condição. Por condição.
para você não viver uma vida por condição, assim como eu, e viver uma vida pela fé do que você não consegue ver, pelo agir do invisível. Você sente o vento, você sabe que ele existe, mas você não consegue ver, você só sente. E o agir de Deus na nossa vida é assim também. Eu acredito muito nisso, ele tem todos os nossos dias planejados, todos, desde o momento da nossa concepção até o momento da nossa morte. Só que às vezes a gente é conduzido através de alguns caminhos que não são nossos. São caminhos que a nossa condição humana nos leva, através das nossas crenças, dos nossos bloqueios emocionais, dos nossos medos, das nossas inseguranças, do meio social onde a gente vive, do que a gente se alimenta, né, visualmente, audivelmente, oralmente. Então, assim, por isso existe o livre-arbítrio, né? Ele tem planejado os nossos dias. Só que a gente tem o poder de mudar o caminho, de seguir o caminho que ele trilhou para nós, ou seguir por caminhos assim, ó, todo enrolado, e não viver a vida que a gente nasceu para viver. É uma vida de abundância, de prosperidade, de paz, de felicidade, de desfrute, né? E eu desejo que você consiga acessar a mesma coisa que eu estou acessando, que você pode, assim como eu, todos podem, desde que você entenda quem é você, entenda da onde você veio, entenda que você é imagem e semelhança daquele que é maior, daquele que criou tudo. Entende? Quando você entende isso e começa a se questionar, a fazer perguntas, as chaves para abrir as portas que você ainda não conhece vão chegar para você. Isso é uma verdade, gente. Isso é fato. Faça as perguntas certas, que a resposta vai vir para você. E a sua vida vai ser transformada. Ai, maravilha, gente. Mas vamos seguir. Eu começo a me estender e não paro, né? Então, e daí depois, né, que os servos tinham recebido os talentos, né? Porque o Senhor lhe deu os talentos para os servos, deu e logo saiu. Fala aqui que logo saiu. Então foi muito rápido. Ele deu e tchau. Se virem aí. Não deu a instrução. E o que aconteceu? Vamos ler aqui. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com cada um deles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos. Eis que aqui outros 5 eu ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximou-se também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Eis que aqui outros 2 que ganhei. E também o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Por fim, chegando o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu
Ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo, presta atenção, gente, presta atenção. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Forte esse final, né? Percebe o que ele quer dizer aqui, gente. Percebe, uma vez por todas, entenda uma coisa. O primeiro servo que recebeu 5 talentos, né, ele tinha mais capacidade de talvez empreendedor, de empreender, de gerir e fazer duplicar, né, fazer aumentar o que o Senhor tinha confiado a ele. E ele foi logo negociar e duplicou, ficou com 10 talentos. O segundo, que tinha 2, fez o mesmo, né? Duplicou o que ele tinha dado, que tinha ganho. Mas o terceiro, que foi o que menos recebeu, presta atenção. Eles não ganharam conforme a sua capacidade, porém, não quer dizer que um era mais inteligente que o outro. Tinham mais capacidade, mais disposição de fazer o que precisava ser feito. Perceba. O último servo, que recebeu 1, foi movido pelo medo. Medo, porque ele conhecia o Senhor, sabia que era um Senhor, onde ele fala aqui, sabia que ele era um Senhor severo, né? E ficou com medo de repente fazer alguma coisa com dinheiro, com o dinheiro que ele tinha dado, né, com o talento, e decidiu enterrar o dinheiro, né, o talento que ele tinha ganho. Ou seja, ele guardou e não fez nada com aquilo, não multiplicou, não semeou, não espalhou. E quando chegou a hora do acerto de contas, e isso vai acontecer na nossa vida, perceba o que eu tô te falando, presta atenção nessa chave, isso vai acontecer na nossa vida nos dias do juízo final, na hora do acerto de contas. Pega essa chave. Ele achou que ele estava fazendo o que era certo. Ele não estava agindo de má fé, porque ele recebeu um talento do Senhor, não era dele, recebeu em confiança, e ele achou que se ele escondesse, se ele guardasse, se ele enterrasse, ia estar seguro, né? Ele não enfrentou a vida, não foi lá e não se arriscou, não aumentou a sua capacidade, a sua disposição para fazer algo diferente. Ele, por medo, por insegurança, decidiu enterrar, abafar. E por conta disso, ele perdeu o que tinha sido dado a ele. E ele foi jogado nas trevas. Isso trazendo para a nossa vida, você pode pensar, mas o que tem isso a ver comigo, né? Não estou fazendo nada, não estou escondendo nada de ninguém. Mas você, às vezes, está abafando, está enterrando o talento, o dom que Deus te deu quando Ele te criou. Toda vez que você tem insegurança, você tem medos, você tem incertezas de quem é você, do seu potencial, daquele desejo que vem lá no seu ser, lá no fundo, que você quer fazer, mas algo te bloqueia, te paralisa. Você tem medo do julgamento, do que os outros vão pensar, mas e se der errado, mas e se eu não conseguir? Vem várias historinhas na sua cabeça que fazem você enterrar o seu talento. Não, vou ficar aqui na minha vidinha, segura, aonde eu tô aqui bem, não tenho nenhum perigo. Vou ficar aqui, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque vai chegar um dia do acerto de contas.
Todos nós fomos criados por um propósito, para um destino. E se a gente não entende isso, a nossa vida toda é baseada por condição. Lembra que eu falei? Por condição. Ah, se eu tenho dinheiro, eu faço. Ah, mas se eu tenho isso, eu faço. Ah, eu não tenho, eu não faço. Ah, mas como eu não sei falar direito, eu não falo para as pessoas. Mas se eu não tenho como empreender, eu não empreendo. Você não se arrisca. Você não faz conexões. Você não expande a sua capacidade, a sua permissão para multiplicar os talentos que Deus te deu. E não precisa ser vários, pode ser um. Aqui fala um. Ele recebeu um talento, mas por medo ele não fez o que deveria ter feito. Sendo colocado no banco, sendo negociar com outra pessoa, fazer alguma coisa com aquilo que ele recebeu. E não enterrar. E quantas vezes a gente enterra na nossa vida os nossos sonhos, os nossos objetivos. Quando a gente é criança, a gente tem muitos planos, né? Criança, adolescente, a gente fica, todo mundo pergunta, o que você vai ser quando crescer? E você fala, eu vou ser médico, eu vou ser juiz, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser artista. Meu filho mesmo fala que vai ser jogador de futebol e eu super apoio ele. Eu faço ele realmente sonhar e trilhar o caminho. Se você perguntar para ele, ele já tem a carreira dele toda montada na cabeça dele. Aonde ele vai morar, em qual time ele vai jogar e tudo mais. E eu não tenho dúvida que ele vai conseguir, porque depende da capacidade dele. O talento, o dom, Deus já deu a ele. Agora depende da capacidade dele, da permissão dele de alcançar. Porque Deus vai dar de bandeja pra gente as coisas. Mas a capacidade para desenvolver aquilo, para fazer acontecer, é nossa. A disposição, a vontade é nossa. E enquanto você tiver bloqueado com medos, inseguranças, com paranoias, com, assim, uma mentalidade escassa, bloqueada. Ah, porque o que o outro vai pensar, mas por que não sei o que, você vai enterrar o seu talento. E eu desejo que você, a partir de agora, ao ouvir isso que você está aprendendo hoje, você deseje romper esse medo, romper essas pedras que te bloqueiam. Quebre tudo. Bota o terror no mundo, na sua vida. Porque é isso que você foi criado para fazer. Uma dica. Perca não ganhe, né? Eu não vou falar perder não. Perder tempo a gente perde todo dia com coisas inúteis que não acrescentam em nada na nossa vida. Ganhe tempo aprendendo sobre isso daqui, ó. Ganhe tempo. Ganhe tempo, ganhe capacidade, ganhe sabedoria, ganhe disposição. Ganhe mais dons que estão assim adormecidos em você. Quando você descobre a sua real identidade, quando você aprende quem realmente você é e rompe esse padrão de pensamento que você é isso, você é aquilo, você é pobre, mas eu não tive condições, eu não tive sorte. Rompe tudo isso. Morre a sua antiga identidade e nasce a verdadeira. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada. A sua natureza vai ser transformada. E quando isso acontece, o véu dos seus olhos cai e você começa a enxergar, que dá até dor na vista, de tão lindo que é. Até eu tô falando em parábolas agora. Mas isso é verdade, gente. Isso é verdade. Cara, eu queria muito, eu quero muito que todo mundo possa ter um entendimento da palavra nos dias de hoje, sabe? Trazer para a nossa realidade e para o que a gente pode fazer hoje na nossa vida. Independente se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, né? Eu vejo muita gente falar, mas eu sou velha, agora não dá mais tempo para mim. Meu pai mesmo me disse esses dias, mas eu já tô velho, aos 55 anos, novo ainda, hein?
Eu tô velho, pra mim não adianta, não tem mais tempo. Enquanto você respirar, enquanto existir fôlego de vida em você, há tempo de você fazer o que você veio fazer nessa terra e nessa vida. E eu quero declarar sobre a sua vida agora que o que está por vir, se você der o passo, entender o que eu falei aqui, trazer isso para sua vida, fazer uma caramba, realmente ela tem razão, entendi. Leia você, medite na palavra, receba o entendimento de Jesus dentro do seu espírito. Mesmo que você esteja com a cabeça fritando aí agora, leia, medite, com atenção plena na palavra. Peça para Deus sabedoria para você entender o que está por trás de todas as palavras. Faça isso, é assim que eu faço. Faça isso e pare para escutar, para entender. O entendimento vai vir. Vai vir. Porque, gente, nós somos espirituais. Nós não somos só esse corpo aqui, osso, carne. Somos espirituais. Existe um espírito que nos governa. O Espírito Santo habita em nós. E se a gente deixa ele nos conduzir, a nossa vida fica mais leve, mais assertiva. Não que não vai ter desafios, vai ter sim, e muitos. Mas a gente consegue passar com mais leveza. Porque quando a gente não tem esse entendimento, a gente cai no desafio e a gente fica lá, igual uma areia movediça. Vai afundando, vai afundando, vai afundando. Chega uma hora que a gente morre. Porque a gente não consegue sair dali. Certo? Agora, quando a gente tem um entendimento e é governado pelo Espírito Santo, é como se fosse uma pontinha na areia movediça. A gente passa tranquilamente, sem afundar. Nossa, bonito isso, né? Bonito, obrigado, pai. Então, leia a palavra, leia a parábola, Mateus 25:14. Faça uma meditação, tenha a sua percepção. Comenta aqui o que você entendeu sobre essa passagem e faça uma avaliação da sua vida. Qual é o talento que existe aí dentro de você, seja o que for. Ah, eu sou boa cozinheira, sou boa desenhista, sou boa comunicadora, sou boa cabeleireira, sou boa manicure, o que for. Sou bom vendedor, o que for. Qual é o talento que você sabe que você tem e que você está enterrando? Por medo, por insegurança, por dúvida. Pede orientação para Deus. Fala, Pai, mostra para mim qual é o meu talento. Me ajuda a me capacitar para desenvolver esse talento e não ter dúvida nem medo, porque através da sua palavra eu entendi que eu sou a sua imagem e semelhança. E por isso eu quero seguir o caminho que o Senhor desenhou para mim. E quando você faz isso, as bênçãos do céu vão descer na terra e a sua vida vai ser transformada. O que os seus olhos vão ver, você nunca imaginou ver. É incrível. É incrível. Bom, gente, é isso. O vídeo ficou bem extenso. Que eu falo pra caramba, né? Mas se você gostou desse conteúdo, eu peço que você dê o seu like, compartilhe para aquela pessoa que também precisa entender que os talentos são divinos, mas a capacidade é nossa. E não esquece de comentar, né? Se você gostou desse conteúdo, se quer que eu traga mais conteúdos sobre esse, eu vou ficar muito feliz, muito grata por saber que você assistiu até o final e que faz parte aqui da nossa comunidade, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe e não esquece, você já tem talento. Bora desenvolver? Bora se capacitar? Combinado? Beijo!